Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast. Hoje o nosso convidado é o cérebro por trás de diversos lançamentos no Brasil. Já performou mais de 170 mil vendas, esse é o número mesmo, gente, 170 mil vendas, e já ensinou isso para milhares de pessoas, transformando a vida delas, das famílias e de todo o entorno das pessoas que trabalham com ela. Queria agradecer demais a presença de Bruno Tastani. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado por você estar aqui hoje. Cara, prazer enorme ter você aqui. Muita expectativa. Vou começar aqui com uma pergunta queima-roupa, cara. O que faz teu coração vibrar? Porque você já foi de A a Z, já percorreu uma trajetória incrível, que a gente vai falar dela. Hoje, o que traz aquela chama que faz se acordar de manhã e falar, gol? Eu vou te falar que é o boleto. É porque assim... Eles nunca vêm, eles sempre vêm. Né? Eles sempre chegam de uma maneira estranha, né? E eu digo isso por conta do seguinte, a gente passa por fases, né? Sim. Então em cada época da nossa vida a gente tá numa fase. Tem uma época que a gente não tem nada e a gente tá na época de construção. Então o que nos faz bem é a gente sentir que a gente tá em ascensão. Hoje, quando eu falo do boleto, tem uma piada, só que o que me move é justamente o fato de hoje eu ser um pilar financeiro para muitas pessoas, né? Sim. Então, como eu fui a primeira pessoa da família a romper o ciclo da pobreza, porque a pobreza é um ciclo. Você tem um avô que muitas vezes ele teve dificuldade financeira, então isso passa pro filho, que passa pro próximo, até que alguém rompa esse ciclo. Aí quando rompe, a gente pelo menos entende que vai passar pelo menos algumas gerações com um ciclo diferente. Então, o que me move é de fato eu conseguir permanecer nesse ciclo, porque existe muita gente que depende de mim. Não só a questão da família, mas colaboradores e os meus sócios e as pessoas que dependem que o trabalho seja bem feito de fato. Quantas pessoas você tem no seu time hoje? Ó, hoje, se eu for contabilizar direto ou indireto, dá mais ou menos umas 17 pessoas. É bastante gente. É. São muitas famílias, mais a sua. Dá e bastante as pessoas gente. que estão com você. Como foi para você ser e se transformar no grande provedor da sua família? Você falou que é uma quebra de ciclo. E eu converso isso com alguns amigos. Isso te traz prazer, te traz realização? Ó, eu nunca fui uma pessoa que foi voltada para ser o provedor de alguém. Pelo contrário, assim, ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito mais da linha de estar acomodado e satisfeito com o básico do que alguém correr atrás das coisas. Então, o primeiro instinto que eu tive de me tornar um provedor foi o fato de eu ser pai muito cedo. Então, como eu fui pai com 20 anos, eu me vi na posição de ser um provedor porque eu fui obrigado, entende? Eu digo obrigado porque é a obrigação do homem. Rugiu aqui, né? Exato, é a obrigação do homem prover os seus filhos, certo? Você não pode fugir disso. Sim. Então, foi uma coisa que eu não optei por viver, né? E conforme as coisas foram acontecendo, alguns pontos me traziam um sentimento de revolta. Então, por exemplo, logo que eu fui morar com a minha esposa, a gente começou numa casinha muito simples, né? Era lá na Zona Norte de São Paulo, na Vila Zilda, na periferia ali. A gente morava de frente para um córrego, porque era o que dava pra gente pagar, e a nossa filha era pequena. Só que, por exemplo, por muitas vezes, como a gente estava começando a nossa vida profissional de modo geral, e a gente fazia venda de rua, a gente vendia perfume de porta em porta na época, e muitas vezes a gente não tinha o dinheiro para se alimentar naquele dia, porque às vezes a gente vendia alguma coisa, mas ficava uma promessa de pagamento para 2 dias. E a gente precisava do dinheiro do dia para pagar a conta do dia, para as coisas do dia. Era literalmente vendendo o almoço para consumir no jantar. Era literalmente Sim. isso. E aí, por muitas vezes, a avó da minha esposa, que era nossa vizinha de parede, ela acabava ajudando a gente com almoço, com janta, chamando para comer lá. Então, a gente, por algum tempo, a gente fazia meio que revezamento de comida. Então, a minha filha ficava lá, a nossa filha, no caso, ficava lá, e a gente ia fazendo revezamento de comida, como família mesmo. E aí, algumas vezes, para eu trabalhar, era eu que comia, outras vezes era ela que comia, a gente dividia o que dava, e foi assim que a gente começou. Então, quando as coisas começaram a, de fato, dar certo, que foi alguns anos depois desses ocorridos, eu me vi na posição de retribuir aquilo que me foi dado. Sim. Entende? E aí foi a primeira sensação que eu tive de um prazer, de fato, de ser um provedor. Porque eu pensei, caramba, eu queria realmente que minha vida fosse boa, ao ponto da avó da minha esposa não ter que passar por isso, porque lá dava bastante enchente, era frequente isso. Eu não queria que ela passasse por isso. Só que se eu fosse esperar por alguém da família para mudar essa realidade, outras pessoas, ia demorar uma década, uma vida, porque já estava em vários ciclos, assim, Sim. Entende? Então, quando eu rompi esse ciclo, eu entendi que era minha missão me tornar a pessoa que salvaria aqueles daquela situação, entende? Então, por isso que eu te falei,
mas foi uma coisa minha. Eu me vi e eu me coloquei naquela posição por uma revolta minha. Então foi como se eu tivesse me revoltado contra a pobreza alheia, entende? Quando a gente fala de reciprocidade, a reciprocidade não é uma coisa que você dá somente aquilo que é igual. Por exemplo, você ganha uma bola e devolve uma bola. Porque as coisas têm peso diferente. Então, por exemplo, na época que existiu uma pessoa que foi a única que acreditou ou que nos ajudou quando a gente precisava, ela ajudou com aquilo que ela podia. Com entende? o melhor que ela tinha. Exato. Ela fez o melhor que ela podia com as limitações que isso, ela tinha. Então, nada mais justo do que eu fazer o melhor que eu poderia com a situação que eu tinha, mesmo que isso fosse desproporcional financeiramente, mas a sensação que eu causaria era a mesma que eu tive. Sim, porque a desproporcionalidade é relativa. Exato. Né? O que é a coisa de grande valor ali para cada pessoa. E Bruno, quando que foi a virada de chave que você saiu dessa situação e falou, cara, agora eu vou transicionar? Porque, em geral, a gente não programa essas transições. Pelo menos estou falando no meu caso. Eu não programei a vida que eu tenho hoje. Eu tinha uma vida, houve uma ruptura daquela vida e eu construí uma outra história. Aonde foi o movimento de ruptura para você? Em que ano que isso aconteceu? Existiram 2 momentos de ruptura para mim. O primeiro momento foi quando eu decidi que eu deveria ganhar mais, e o segundo foi quando eu decidi que eu deveria largar tudo. Então, quando eu decidi que eu precisava ganhar mais, foi uma situação que eu tava... a minha filha era bem pequenininha, tinha mais ou menos, na época, coisa de uns 6 meses, coisa assim. E aí eu tava na farmácia com ela, hoje ela já tem 12 anos. Tava na farmácia com ela no colo, e ela pegou uma papinha, e eu tive que devolver a papinha da mão dela ali, porque eu tinha o dinheiro contadinho pra comprar aquilo. Era um cartão emprestado da avó da minha esposa, eu já tava meio que assim pra pagar a fatura, então eu tive que devolver, né? E nesse momento eu me perguntei por quantas vezes eu ia tirar uma coisa da mão da minha filha para devolver, e coisas básicas, né? Simplesmente porque eu não estava fazendo talvez o bastante para que ela não passasse por aquela situação que eu já tinha passado por muitos momentos da vida, né? Então, esse foi o momento, assim, o ponto de inflexão que eu tive, que me despertou para fazer o máximo que eu podia. Nessa época eu vendia site de porta em porta, lá próximo de onde a gente morava. E aí foi quando, de fato, eu me tornei um excelente vendedor de porta em porta, e foi quando as coisas começaram a dar bastante certo para nós. Só que elas deram bastante certo por pouco tempo, porque a gente ganhou um dinheiro legal, mas se você der dinheiro na mão de uma pessoa que ela é pobre, quando eu digo pobre não é pobre de dinheiro, é pobre de saber lidar com dinheiro. Falta de conhecimento. Exato. E essa pessoa vai gastar tudo. Essa é a realidade. Ela dá um jeito, a sua mente... Eu te perguntar isso depois, como que você lidou? A sua mente se programa para gastar tudo que você ganhou. E foi isso que eu fiz. A gente vendeu bem, a gente vendeu mais de 40 mil reais de comissão naquele mês. Bem, do 0 a 40 mil em 30 dias. Pra mim, naquela época, tô falando de hoje é mandinha. 10 anos atrás, cara, eu me sentia milionário. Então a gente só andava de táxi, almoçava fora todos os dias, e morando na periferia, né? Almoçava fora todos os dias. E aí a gente fez a festa da nossa filha num buffet que era mó legal, que tinha um trenzinho que passava por fora do buffet. Paguei à vista, tudo. E beleza, a gente vivia como se nós ganhássemos 40 mil por mês. Por mês. Só isso durou quantos meses? Então, esse é o problema. E aí muita coisa a gente passava no cartão de crédito da avó dela. Falava, não, mês que vem a gente paga, porque mês que vem vai ser muito melhor do que esse. Você acha que não? E aí a gente conheceu o maior inimigo do homem, chamado rotativo. E aí pra você explicar pra uma senhora idosa que você não... estourou o cartão dela. E que você não tem dinheiro pra pagar. E que você não vai pagar porque o juros está abusivo, ninguém entende, né? Então aí a gente começou a entrar num ciclo de pagar conta sem parar. E aí foi quando, enfim, a gente foi tentar várias outras atividades, porque essa empresa já não funcionava mais, que a gente trabalhava. A gente tentou várias atividades e a gente tentou muita coisa. Geralmente coisas ligadas a marketing multinível. A gente trabalhava muito ligado a isso naquela época. Você chegaram a fazer Monavi, essas coisas? Não. Você entrou em alguma dessas estruturas? A Monavi era elitizada, então... era elitizada. Ela não tinha uma estrutura de venda em massa, porque eram produtos mais caros e tal. E eu acredito que na filosofia do multinível o que faz sentido é você ter escalabilidade dentro do padrão de compra e de consumo daquele tipo de país. Então, nos Estados Unidos ela é boa. Aqui ela não era boa. Rodou. Porque você tem que ter escala e giro de consumo. A gente trabalhou em outras empresas, né? Chegamos a níveis altos nas empresas, só que tem altos e baixos, né? A gente dependia que uma outra pessoa trabalhasse para que nós ganhássemos. Sim. E nem sempre aquela pessoa queria trabalhar. E o meu problema é que eu nunca fui uma pessoa muito gentil, assim. Porque eu pensava, porra, cara, ele tem 30 anos, mano, e não trabalha. Então, acorda, mano, vai trabalhar. Aí eu não tinha paciência. E aí meio que foi isso.
Então a gente tentou nesse ramo, mas a gente ficou alguns anos nesse ramo até que a gente desistiu, porque toda hora você construía e desconstruía. É difícil você manter a estrutura acesa o tempo todo, né? Exato, e nós tivemos um ponto que a gente acabou pensando, que é o seguinte. Pra mim, o multinível é um bom negócio, só que ele é um bom negócio para o dono do multinível. Sim. Por quê? Você tem Eu acho a centenas... estrutura boa. Exatamente, pro dono, né? É boa, sim. Porque você tem centenas de Pro dono e milhares de pros pessoas. eu falo que é boa pro dono e pros 12 apóstolos. Exato. Se você tá em um dos primeiros, é algo positivo. Exato. Mas o grande ponto é que, ao longo dos anos que vão passando, você descobre que você construiu toda a sua vida numa empresa de um terceiro e que você não tem direito a absolutamente nada. Não. E você não construiu uma empresa sua. Não. Então, ela é uma boa fonte de renda. Você construiu receita para investir em outras Exato. coisas. Só que até você ter essa mentalidade, demora muito, talvez você nunca tenha. Eu fui ter depois dos 40. Então, quem teve essa mentalidade ficou muito bem. Eu tenho muitos amigos, eu digo isso porque eu tenho muitos amigos que são desse ramo até hoje, né? E muitos que são top dessas empresas até hoje, que alguns até ao longo da minha jornada eu ajudei a construir a carreira. Então eu falo com propriedade de causa. É um negócio bom, só que não deve ser o plano A da sua vida. Não. Na minha visão, o plano A da sua vida deve ser você, né? Porque você nunca vai deixar de ser você mesmo. Sim. E se você constrói um negócio, coisa mais sólida que tem. E aí a gente puxa o gancho pro segundo ponto de inflexão que eu tive, que foi o ponto da virada de fato. Que era o ramo em que eu parei tudo que eu tava fazendo, eu já trabalhava em agência, né? Vamos acelerar um pouco essa história. Eu já voltei a trabalhar em agência, ainda morava na periferia, mas voltei pro ramo de agência, eu trabalhei na época da adolescência, e lá pros 20 e poucos anos eu voltei para isso, né? Pra esse universo. E qual que era o ponto? Como fiquei muito tempo fora do ramo, fui trabalhar como atendente de telemarketing e tal, consegui me recolocar no ramo de agência, e quando eu voltei como estagiário. Então eu tinha, 23 para 24 anos e era estagiário de uma agência, ganhava lá meus R$2.000. Só que eu era uma pessoa muito doida e esfomeada por conhecimento, então eu estudava muito, eu estudava da hora que eu chegava até a hora que eu saía, era o que mais estudava, o que mais fazia coisa e o que mais entregava resultado. Então eu fui de estagiário para coordenador de Business Intelligence em menos de 12 meses. Que é uma coisa bem técnica. Uma coisa bem Ou técnica. seja, você estudou bem mesmo. E aí, 12 meses depois, eu basicamente já era coordenador de BI. E aí, eu já estava numa outra agência, ganhando já uns R$7.000, mais ou menos. O que naquela época, também pensando que estamos do ano 2013 para 2014, era um dinheiro legal, até razoável, um dinheiro legal. E também pela velocidade que eu consegui crescer ali, foi uma coisa boa. Só que aí chegou num outro ponto. Eu trabalhava em agência, tinha uma carreira sendo construída, estava me posicionando legal, tinha o reconhecimento das pessoas do trabalho, só que eu olhava a vida do meu chefe e era uma vida de merda. Essa é a realidade. O que era uma vida de merda? Muito trabalho e pouca grana, Cara, muita responsabilidade, muito estresse. O que pra você pegava? Eu penso assim, você tem que ganhar dinheiro, mas você tem que conseguir aproveitar o dinheiro e tem que ser prazeroso, entende? Talvez nem tudo seja igual, ou talvez nem tudo seja equilibrado desde o início, mas em algum momento tem que ser. Só que eles eram pessoas com mais de 40 anos que ainda não tinham esse equilíbrio. E aí eu pensava, se eu continuar aqui na agência, qual que é o ponto máximo que eu posso chegar? Eu olhava o meu chefe. Aí eu olhava o carro que o meu chefe tinha, a vida que ele tinha, o tempo que ele passava com os filhos dele, os remédios que ele tomava, que sabe muito bem quais são quando você fica meio piradão. E eu não queria aquela vida pra mim. Porque o que eu acreditava? Que existiam modelos de negócio que eles eram mais escaláveis e eles eram mais rentáveis. E eu já conhecia os produtos digitais nessa época. Tô falando de 2013 para 2014. E eu sabia que eu queria trabalhar com isso. Só que todo mundo em volta de mim teve sucesso com coisas mais tradicionais. Eu nunca toquei numa pessoa que teve sucesso com um produto digital. Então era uma coisa que não era tangível. As outras eu já tinha tocado, já tinha visto, né? E eu não queria ter a vida dos meus chefes, essa é a realidade. Então eu comecei a fazer o que toda pessoa que entra num ponto de revolta faz. Começa a estudar para sair daquele ciclo. Igual eu estudei lá atrás, o esforço, né? Eu voltei a estudar novamente para eu conseguir sair daquele ciclo que eu tava. E aí qual que foi o ponto? No ano de 2015, eu conheci uma pessoa chamada Mário Schwartzman, que ele já viralizou um monte de vídeo já. Eu conheci ele antes dele ficar doidão. Que ele depois ficou pirado. Tomou aquele chazinho, sabe? Aí já era. Aí ele ficou pirado. Mas não ele era voltou. uma pessoa... Nunca mais voltou. Mas ele sempre foi uma pessoa muito boa. Falava de Deus e tal. Ele que me ensinou o caminho da prosperidade na época, né? Nunca tinha tido contato com alguém que era verdadeiramente próspero. E principalmente de mentalidade. Então ele me ajudou bastante nessa questão. E aí, o Mário Schwartzman
naquela época, eu conheci ele através de um amigo. E eu tive uma ideia, na verdade, um pouco antes de eu ser apresentado, eu tive uma ideia do que seria um excelente produto digital para eu fazer. E nesse produto, eu imaginei que ele poderia ser híbrido, online e ao vivo, um evento onde eu ia conseguir vários palestrantes de desenvolvimento pessoal, colocar todo mundo numa sala, vender o ingresso online e vender o ingresso presencial. Essa era a minha ideia. E eu já conhecia algumas pessoas por meio de network, pessoas da internet também, que eu tinha facilidade de conseguir colocar nesse evento. E aí, qual que foi o ponto? Eu precisava só de 30 mil reais na minha cabeça. Nossa, só falta 30 mil reais. Só falta 30. Eu apresentei a ideia pra minha esposa, falei, olha, isso aqui pode mudar a nossa vida. Ela falou, não, gostei da ideia, o que precisa? Eu, 30 mil. Ela falou, cara, então só precisa de tudo, pô. E aí é muito louco, né? Eu acredito que quando você tem muita fé e você tá naquela linha de inspiração total, de mudança, existe alguma força que a gente não sabe o nome, mas que ajeita as coisas pra nós. E aí foi muito doido, porque eu fui dormir, acordei no outro dia, menos de 2 dias eu recebi uma mensagem de um amigo meu, falando exatamente isso aqui. Bruno, você que tá já no ramo digital já faz um tempinho, você conhece alguma coisa que um amigo meu pode colocar dinheiro pra investir? Porque ele quer entrar no mundo digital. Vou pensar e te ligo. Aí eu falei, mas calma, eu até conheço, eu até conheço uma ideia aqui, mas até quanto ele queria colocar? Não, até 30 mil ele põe. Aí eu falei, então tem uma ideia perfeita. E aí eu fui encontrar com o Mário Schwartzman. Que história incrível, cara. Foi doideira. E aí eu fui encontrar com o Mário no shopping, apresentei a ideia pra ele, ele falou, cara, tô dentro, vamos fazer. E a gente começou a fazer o troço. Que é o modelo que a gente vê até hoje. Só que isso foi 2015, ninguém nunca tinha feito isso, não existia nem plataforma, eu tive que fazer uma gambiarra pra conseguir fazer isso. E aí nós fizemos, a gente vendeu legal, deu perto de 100 mil reais, aí cada um de nós pegou um dinheiro e beleza. Aí o evento acabou. Só que aí existia uma questão, eu já tava indo pro meu trabalho diferente, porque eu olhava as pessoas do trabalho e falava, meu... Porque todo mundo falava pra mim que produto digital não funcionava. Aí quando eu fiz o evento e tudo mais, eu chegava no trabalho e falava, ainda tava na agência. Ainda tava. Nossa, chegou peitudo demais. Fazia jornada dupla. Chegou dando chute na porta. Não, eu já tava louco da vida, né? Falava, cara, esse lugar aqui não é pra mim e tal. Ficava com esse pensamento. Com esse dinheiro, nós saímos da periferia e fomos morar já numa área mais legal. Porque a gente nunca teve muito dinheiro em caixa. Então quando a gente teve, pra nós, foi uma bênção, porque a gente conseguiu quebrar esse primeiro ciclo, né? Só que aí foi um primeiro produto. A gente não tinha outro produto, tinha outras fontes de receita. E aí cai naquilo que eu tinha te falado nos bastidores, que eu queria ter um outro produto digital que me rendesse R$1.000 a mais por mês. Porque aí eu complementava com os freelas que eu fazia e com o que eu já ganhava na agência. E pra mim ia ficar um valor legal. E aí eu tive contato com algumas pessoas dentro do evento que eu fiz, e algumas foram me falando, pô Bruno, você não quer me ajudar a tocar meu produto? Porque tem um monte de coisa técnica que eu não sei fazer. E aí eu fui tendo participação em negócios digitais dessa forma, né? Múltiplos negócios. E aí qual que foi o ponto? Eu trabalhava na agência, em horário comercial, fora do horário comercial, e nos finais de semana eu só tocava esses produtos digitais, alguns deram certo, alguns não deram certo. Normal. Hoje, assim, você falaria que um produto digital, a chance dele dar certo é quantos %? Bem feito. Cara, a chance de um produto digital dar certo, ela não consegue ser mensurada, porque dar certo é relativo, entende? Então, por exemplo, às vezes você tá aí do outro lado e pensa, pô, o que é dar certo? Dar certo pode ser ganhar 5 mil, pode ser ganhar 10 mil. Dar certo pode ser muitas vezes você sair do zero. Tem produto que ele não vai explodir logo de cara, porque ele precisa de um tempo. Existe um fator em qualquer tipo de equação de sucesso que você não pode tirar esse elemento. Porque se você tira o elemento, você quebra a prosperidade lá na frente, que é o fator tempo. Algumas sementes, elas levam tempo para germinar. Aí você sempre vai ter aquela história, não, mas eu vi fulano que foi super rápido. Ele é uma exceção, e a exceção é o exemplo do burro, essa é a realidade. Se você se basear por uma exceção, você vai se frustrar. Vai. Porque é a mesma coisa de eu falar, pô, qual é o melhor investimento? Aí fala, não, o melhor investimento é Bitcoin. Óbvio. Foi. Se você pegasse lá atrás, isso é melhor, mas você não tinha como prever. Não. Então teve muita gente fala que... que é acertar o cu da mosca. Uma vez na vida. Tem uns caras que acertam. Tem. Né? E aí, qual foi o ponto dessa jornada onde você realmente... Que aí você começou lá a fazer a dupla jornada, montar vários produtos. Qual foi aquele que você... que fez a terra tremer? Cara, foi o seguinte. Nessa época eu fui convidado por um amigo para trabalhar num canal que tinha um curso de relacionamento. Eles eram 2 piradões que abordavam mulheres na rua, tudo mais.
e mostravam para as pessoas da internet que era possível você ficar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Ou seja, era aquele hit. Era O mais ou menos Conselheiro isso. do Amor. Era mais ou menos Você isso. trabalhou com eles. Pois é. Bom, como você já era casado, eu não posso dizer que você conquistou sua esposa usando essas técnicas. Não foi usando nada disso. Foi na raça. Foi na raça, no tradicional. Como dizia um amigo meu, no enjoamento. Foi mais Eu ou era menos. enjoado. Mais ou Cheguei lá menos e- isso. E aí, esse canal tava com um crescimento legal. Só que esses dois irmãos, eles não tinham muitas habilidades de marketing em si. E o pessoal que estava produzindo eles já estava saindo, estava findando o contrato, e eles não queriam renovar. Um dos irmãos ficou muito meu amigo, aí eu conheci ele nesse evento que eu tinha feito, e ele falou, pô, Bruno, você não quer tentar fazer o nosso canal alavancar a questão das vendas? Aí eu falei, beleza. Ele falou, ó, só que a gente tá meio mal das pernas, a gente não consegue te pagar. Então você ajusta um produto, a gente vê seu trabalho, vê como funciona, e no segundo produto que a gente fizer, aí você entra com rentabilidade. Aí eu falei, não, beleza. Aí fui lá, ajustei o primeiro produto, que tava uma porcaria, e ele começou a vender legal, só que eu não ganhava dele, né? Só que aí entrou no segundo ponto. Cara, demorou muito. Quantos meses? Acho que uns 3 meses pra eles fazerem o produto que eu ganhava. 3 a 4 meses. Eu fiquei E você trabalhando na raça. na raça, só que eles demoraram uns 3 a 4 meses pra construir um segundo produto que era o que eu ia rentabilizar de fato. E, cara, demorava muito. Só que eu não sabia o porquê demorava, só que ainda tava na agência. Então, vamos colocar assim, é tipo fevereiro de 2016. Ainda tava na agência. Depois desse período, a gente fez uma ação de vendas desse produto e, cara, foi um negócio surreal. Eu idealizei tudo, eu coordenei tudo e a gente colocou esse produto pra vender. Cara, primeiro dia de produto no ar, nós vendemos, a gente bateu que na época era chamado 150 graus, a gente virou o curso mais vendido de relacionamento do Brasil. E aí, como essa estrutura era uma estrutura que tava meio que down, né, não tava hypada, a galera do mercado começou a querer saber quem que tinha feito isso, porque sabia que os dois irmãos não foram. E aí começaram a me procurar, né? Falar, pô, alguém deve estar com eles. Começaram a me procurar e me encontrar, porque apesar de eu ser alguém dos bastidores, eles viam, pô, eles se seguem, eles se conversam. Sabe que tem o dedo de outra pessoa e vai atrás, e quem vai atrás acha. E aí, basicamente, comecei a ser abordado por pessoas que queriam alavancar suas estruturas e elas me procuravam para que eu fizesse o negócio junto com elas. E aí foi o meio de 2016. E aí, do meio de 2016 em diante, foi quando eu saí da fase de agência e passei a viver de marketing mesmo com a minha estrutura e os produtos que foram sendo construídos e as parcerias. Cara, incrível. Então a gente ainda tá falando de uma história de 6 anos atrás, é uma história recente. Né? É uma história de quase 7 anos atrás. Cara, e como foi pra você, uma pergunta bem pessoal, né? Uhum. Sair de uma estrutura de falta, onde você depois teve uma estrutura de muita abundância. Como você lidou com essa parte do consumo, de poder viajar, comprar o que quiser, vestir o que quiser? Como que foi pra você isso? E quanto tempo isso durou? Porque tem um afã, né? Vamos. Cara, eu acho que o nosso ponto foi que a gente ficou com uma escassez muito grande, né? Enquanto a gente não tinha grana. Então, logo que a gente ganhou dinheiro, eu acho que a pessoa que não tem grana, ela passa por 2 estágios. Primeiro estágio é o que ela se impressiona. E aí a gente não sabe quanto tempo dura. E o segundo estágio, na minha visão, é quando a pessoa ela passa a querer mostrar pro mundo que ela não é mais a pessoa de antes. E é aí que você começa a se perder. Porque para você mostrar pro mundo, você faz escolhas e compras que não era o momento de fazer naquela hora. Antecipa o consumo. E a gente fez muito isso. Vamos dizer assim, talvez os primeiros 3 milhões que a gente ganhou, a gente não sabe onde a gente pôs até hoje. A gente comprou bastante coisa que a gente tem até hoje, né? Mas boa parte não sabemos onde foi parar. Ele evaporou. E aquela história, como que eu gastei 13 milhões? Gastou. Basicamente, gastou, ele sumiu, ele existia. Só que a gente ficava se perguntando, mas não, foi você? Ele deixou de existir. Porque a gente ganhou dinheiro, mas a gente não sabia o que fazer com o dinheiro ou como administrar esse dinheiro. Então, hoje eu entendo que o estilo de vida de um empreendedor, ele acaba sendo um inimigo da riqueza quando você não sabe a hora certa de você progredir. E nós fizemos isso por muitas vezes, né? Então, demorou um pouco para a gente conseguir absorver esse conceito. Então, a gente passou por essa jornada de queimar o dinheiro por várias vezes. E nisso, trouxe 2 tipos de aprendizado. Primeiro, o dinheiro que você ganha, ele não é para sempre. E segundo, o dinheiro que você ganha, ele deve, obviamente, ser reinvestido para que você multiplique. Parece muito óbvio quando você vê de fora, porque quando você vê... Ah, amigo, de fora é fácil. Quando você tá com cash ali na mão e com afã de gastar, porque você quer preencher, eu já passei por isso também. Falo que na internet, hoje, é muito mais fácil. A gente vive uma era em que fazer dinheiro
é mais fácil do que em qualquer outra era da Sim. história humana, mas não de forma sequencial e repetitiva no longo prazo. Exato. Você vai, acerta um produto, bum, ganha 2, 3 milhões, e a gente vê isso no digital. Tô rico, vai ter 2 milhões todo mês. Eu já vi isso em vários segmentos de vendas. Eu trabalhei como vendedor em empresas multinacionais e as pessoas, minha comissão vai ser essa. Aí o cara comprava o carro para aquela comissão, a casa para aquela comissão. Exato. Só que aí a comissão abaixo ele vai à falência. Exatamente. Inclusive, isso é uma técnica que muitos empresários eles utilizam, não sei se você já ouviu falar disso, para que você tenha o funcionário trabalhando para você por mais eu tempo. Já ouvi isso várias vezes. Quando Deixa ele você endividado. quando você aumenta o dinheiro que ele recebe, ele aumenta o padrão de vida. Então ele passa a ter que continuar trabalhando por aquele dinheiro. Então ele vai produzir mais hora extra, ele vai produzir mais e vai ter medo de sair do seu negócio. A área de vendas usa muito isso. É, exatamente. E aí, basicamente, essa doutrina para que você coloque a pessoa numa roda de ratos. E a gente ficou nisso por um tempo. Então a gente demorou um pouco para ter esse amadurecimento com relação a como deveria se trabalhar esse dinheiro. E eu acredito também que hoje em dia, um dos grandes inimigos das pessoas no mercado digital é o Instagram, porque ele te traz uma linha comparativa muito grande, né? Nunca tá satisfeito. Você sempre tá numa base comparativa. E aí você se compara com alguém. Só que o ser humano, ele tem o hábito de se comparar para menos. Então, por exemplo, você não se compara com você mesmo quando você tem 10 mil seguidores. Você não se compara com você quando tinha 1000. Você se compara com um fulano que tem 100. E aí você fica infeliz. Aí você vende seus primeiros 10 mil reais. Você não tá feliz, porque você se compara com um fulano que vendeu 50. E aí você nunca consegue estar no estado pleno de felicidade, porque você não tem uma base comparativa com você mesmo. Então, isso é o que muitas vezes acaba trazendo uma trava em pessoas que seriam excelentes no mercado digital, mas elas não conseguem ser excelentes porque o estado dela de espírito faz com que ela se sinta diminuída. Por se sentir diminuído, você trabalha menos, você performa menos, você atrai menos, né? Então, muita gente no digital hoje não prospera por causa da comparação. Isso acontece muito. Tem duas coisas que eu vejo, eu queria te fazer essa pergunta, né? Eu vejo muita gente que tem o sprint da prosperidade, ele faz um movimento de expansão e aí, por aspectos emocionais, ele faz um movimento de regressão e às vezes consegue expandir de novo. Esses dias eu gravei um vídeo falando, né, por trás daquela porta que eu abri para chegar onde estou, encontrei outra porta para ir para onde devo ir. Legal. Né? Então eu abro uma porta hoje, eu caminho um caminho e aí de repente tem uma outra porta que eu tenho que abrir para mudar o nível. E muito do que eu vejo do digital, e você já lidou com vários especialistas, como que a questão da saúde mental das pessoas. Eu brinquei Legal. esses dias. Você acha que ser influenciador é fácil? A gente recebeu aqui um queridíssimo nosso, Fred Furtado. Ele ajuda pessoas que são influencers. Né? Ele trabalha mais nessa área de influência. Legal. E aí a gente trouxe esse assunto, e eu botei o questionamento lá esses dias no corte, dizendo, você acha que a vida de influencer é fácil? Aí a pergunta era sim ou não tenho sanidade mental para isso. Né? Como que é esse impacto? Porque você tem um hater. Eu levo hate todo dia. É pouco, mas eu levo. Eu falo que eu ainda olho e tem uns que ainda dá para responder. Dependendo do nível de tráfego que você está fazendo, da exposição que você tem no orgânico, você recebe um hate animal. E assim, isso impacta. Fala, não, o hate não me pega. Pega. Você chegou a ter isso? Você chegou a lidar com isso? Já, eu tive alguns experts meus que foram cancelados, que perderam conta do Instagram, já tive isso. Só que, assim, são dois estágios, né? Quando a gente fala de hate, por exemplo, a gente tá falando de pessoas que estão comentando mal sobre aquilo que você está dizendo. Você tem que ter uma humildade intelectual de entender assim, opa, o que eles estão falando é coerente e muitas vezes é um feedback positivo para você. Sim. Se você conseguir olhar de maneira distante, vendo de fora para si mesmo, você tá vendo de fora e tá olhando para você aqui. Se você conseguir fazer esse ponto de reflexão, às vezes você vai encontrar um ponto de melhoria. Porque aquelas pessoas que falam mal de você, né, quando você está construindo conteúdo e tal, muitas vezes elas estão representando uma massa de 50 mil que não tem a coragem de te dizer. Então, é um ponto de atenção. Então, a gente tem os dois cenários. A gente tem um cenário de que o hate ele pode ser uma porcaria que não tem nada a ver, ou ele pode ser um ponto de melhora que, caso você ouça, você vai ter ainda mais sucesso. É um então, feedback que tem que pode ter um ser filtro. positivo. Exato. Tá. Só que aí você tem que também se colocar na posição do seguinte. Imagina que alguém chega pra você e fala assim, pô, Rodrigo, a sua mãe é uma puta. Aí você tem que pensar. Cara, peraí, ele tá me falando isso. Mas, primeira bravo coisa... ou não? Primeiro, minha mãe é puta, né? Exato, você vai ter que pensar.
Cara, primeira coisa, minha mãe faz isso por dinheiro? Pô, não faz. Cara, existiu algum momento que eu desconfiei que ela fizesse? Pô, não aconteceu. Essa pessoa conhece minha mãe? Não. Então eu não devo me importar. Usou só pra me agredir de forma Exato. baixa. Você tem que conseguir escolher aquilo que você se importa, sabe? Sim. E isso é um trabalho onde você tem que entender que nem todos vão gostar de você e tá tudo bem. Sabe quando a gente ia pra escola? E aí tinha a pessoa que era mais popular, a pessoa que era menos popular, e você aceitava ficar com a sua rodinha de amigos. E aí alguém falava coisa de você e você não ligava muito. Hoje em dia, qual que é o ponto? As pessoas elas têm necessidade de aprovação. E aí quando alguém vai lá e fala algo ruim delas, elas querem resolver, porque você tá a um clique de distância de teoricamente resolver. Só que o fato é, se a pessoa disse algo negativo de você, não importa o que você fale, ela não vai mudar a opinião dela. E não importa o quanto você gaste tempo, você só tá perdendo seu tempo. Sim. Então, tem que ter esse balanço. Hoje eu trabalho muito com profissionais liberais, a gente trabalha num segmento um pouco diferente, né? Eu trabalho com pessoas que gerem empresas e que se comunicam no Instagram. Não necessariamente vendem produtos digitais, elas vendem serviços e produtos no mundo físico, mas usam o Instagram para alavancar. E você falou da questão da comparação, isso é muito forte. Então a gente vê em muitas profissões uma corrida de ostentação, ou seja, eu quero mostrar para o público, eu quero atingir o público segmento A, então eu tenho que mostrar que eu tenho a roupa da moda, o cinto da moda, o carro da moda, e aí eu falo que, na verdade, eles estão fazendo publicidade pro colega, que eles estão dizendo pro coleguinha que eles são bem-sucedidos, mas que talvez o cliente final não seja tão sensível a isso, porque eles não estão trabalhando nas dores do cliente final, né? Então, eles estão, na verdade, num show-off, né? Numa apresentação, numa espetacularização de riqueza, que às vezes eles nem têm, e aí não consegue sustentar, e se endivida e alavanca, e depois reclama, fala, poxa, eu quis parecer ser para ser, e aí não estou tendo resultado. Isso existe também no mundo de produtos digitais? Olha, existe, como eu te falei, a questão da pessoa que ela tem a revolta da pobreza. Aí a pessoa não tem dinheiro, ela fica revoltada e ela quer mostrar para o mundo que ela prosperou. E ela começa a gastar dinheiro para mostrar para o mundo que ela tem dinheiro. Só que ela tá mostrando isso para pessoas que ela não conhece e que não interferem em nada. Isso existe. Só que existe também um comportamento humano que é mais ou menos assim. Quando você quer ter acesso a um núcleo em que você não faz parte, em algumas vezes você tem que estar com um dress code alinhado. Isso acontece. Só que isso depende muito de onde você está situado. Tem situações que aquilo não vai impactar. Tem situações que sim, tem situações que não. Dentro do mercado digital, você tem 3 tipos de cenário, vamos dizer assim. Você tem um cenário que você vende para pessoas de renda extra, e o público de renda extra, quando eles têm baixo nível de consciência, eles são altamente influenciados por 2 coisas. Dinheiro, vamos colocar assim, dinheiro, mulher e carro, tudo dentro do mesmo, sabe? Então, altamente influenciado por isso. Segundo ponto que ele é altamente influenciado, ganhos rápidos. E terceiro ponto que ele acaba sendo rapidamente influenciado, é quando ele vê em alguém a vida que ele gostaria de ter, só que sem esforço. Então, essa é a combinação perfeita para que você venda da solução. Você cause uma ilusão coletiva. Então, quando você tem um produto de renda extra e você tem essa audiência, você conecta esses pilares a esse público, em geral a venda acontece. Isso é um ponto que acontece no digital. E esses produtos dão certo? Tem 2 tipos de produto também. Tem o produto que ele dá certo para o criador e tem o produto que dá certo para a audiência. Sim. E aí você tem que ter um critério. Quando você vai fazer uma escolha de algo que você vai estudar, não importa qual seja a escolha. Imagina o seguinte, vamos voltar um pouco no tempo. Imagina, a gente já tem mais de 30 anos, então a gente é da época que fazer faculdade era uma coisa primordial. Para algumas profissões, e até hoje. Eu não vou levar meu filho no médico que não tem faculdade. Então, tem um monte de profissão que depende, e nós dependemos desses profissionais. Então, nada contra a faculdade. Mas vamos pegar o seguinte. Antigamente, existia muito esse conceito de que só dá para se ganhar dinheiro se fizer uma boa faculdade. Então, quando você escolheu uma faculdade, você escolhia pelo nome que a faculdade tinha e por pessoas bem-sucedidas que estudaram lá. Não é assim que funciona? Sim. Era isso que nós fazíamos. Só que quando as pessoas projetam agora para o digital, elas não usam mais esse critério. Qual seria o critério? Vou avaliar o professor e o método e vou avaliar as pessoas que estudaram como elas estão hoje. E muitas vezes o pessoal não faz isso. Por não fazer isso, fazem escolhas ruins. Faz essas compras ruins, compras de impulso. Isso. No digital tem a compra de impulso, na maioria das vezes. Só que muitas vezes a pessoa, produto de baixo ticket. Exato. Só que a pessoa, muitas vezes, ela quer ser enganada, porque ela não faz um comparativo de um juízo de valor normal, sabe?
E isso é o que vem sujando o mercado. Então, qual que é o ponto? A pessoa vai lá, compra um curso e fala, pô, esse curso não funcionou pra mim. Mas é óbvio, olha a promessa disso e olha quantas pessoas tiveram efetivamente sucesso com isso. É crível, é plausível. Então, você tem que ter um pouco de senso crítico. E, obviamente, quando você junta todos os elementos e coloca isso na frente de alguém que tá ansioso, infeliz com o trabalho e que não tem mais a questão do mindset do esforço para recompensa, é complicado. Porque na nossa geração, um tempo atrás, a gente estava acostumado que a gente ia trabalhar muito, construir uma carreira e ia ganhar dinheiro depois. Hoje em dia, a galera meio que não tá assim. Exato. Eles pensam, pô, eu quero ser igual o fulano que não faz nada o dia todo e ganha muito dinheiro com publicidade. Cara, isso é uma ilusão tão grande. Exato. Eu já vi clientes de vários segmentos, profissionais liberais, que falam, eu quero muito fazer um curso. Pra quê? Tô cansado de trabalhar, eu quero fazer e deixar lá vendendo. Aí eu falo, gente, que planeta que você Pois é. você vai trabalhar muito. Né? E é isso. Pô, o pessoal acha. Nossa, você virou empreendedor, você saiu do banco, que legal. Você deve trabalhar bem menos, né? Não, eu trabalho o dobro. Trabalho o dobro, exatamente. Só que eu trabalho com outro nível de prazer. Faz sentido. O trabalho virou uma extensão da minha própria vida. O meu trabalho e a minha vida é uma coisa só, é integrado. Né? E aí, com a vinda da Dani para a operação, integrou mais ainda, porque é minha companheira. Então, a gente, tudo tá ali. O modelo... E a gente se diverte fazendo isso. Isso que você falou é muito interessante, porque o modelo da construção de riqueza no digital, ele tem um padrão de alavancagem que ele é um pouco diferente. Você falou de empreendedorismo, né? Mas vou puxar para o digital, que é o que eu vivo. Quando a gente fala da construção de uma rentabilidade, essa construção você consegue fazer com uma matemática muito simples. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que a meta de uma pessoa seja ganhar R$10.000 a mais por mês, ou R$10.000 pela primeira vez por mês, porque aquilo vai trazer liberdade. Você consegue fracionar esses R$10.000. Você consegue fracionar da seguinte forma. Você pega um produto de R$300 e você divide. Beleza. Quantos produtos de R$300 eu preciso vender para fazer R$10.000? Pô, 30 produtos, uma venda por dia. Tá, como que eu faço uma venda por dia? Eu diluo isso em vários canais. Eu diluo isso com o Instagram, com uma técnica de venda de WhatsApp, eu diluo fazendo vídeo para o YouTube, a minha sequência de e-mails, minha automação e mais o anúncio que eu tô girando. Então você consegue escrever de trás para frente. Exatamente isso. Você consegue pegar e transformar isso numa metodologia de ganhos. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que elas vão pegar o conhecimento delas, elas vão empacotar e todo mundo vai querer comprar. Pagar Só que não é assim. R$100 naquilo, não vai. Só que não é assim. Existe uma metodologia para que você crie um produto que gera desejo. Porque as pessoas, muitas vezes, como elas já foram expostas a um tipo de oferta, quando elas veem a sua oferta, talvez aquela oferta não faça mais o mesmo trabalho, não ative o mecanismo de desejo. Por que não vai ativar o mecanismo de desejo? Porque existe uma regra, inclusive isso é falado naquele livro, das armas da persuasão. Que funciona da seguinte... Pra eu ler. É muito bom. Ele tá na sequência lá. Esse livro, Armas da Persuasão, tem um trecho que muita pessoa... Tem um trecho que muita gente passa batido. Que é mais ou menos assim. Quando uma pessoa ela é exposta a um ambiente de persuasão e ela entende o que aconteceu, ela não vai ser mais persuadida novamente. Vou te dar um exemplo. Já foi pra Gramado? Não. Alguém já te abordou em alguma cidade que você foi visitar? Que era aquela galera que ia lá, te abordava pra te apresentar alguma coisa que no final você ganhava um brinde. E aí você vai lá, você vai ver a apresentação, fala, pô, vou ganhar um jantar com a minha esposa? Vou lá. Em Gramado tem muito disso. Eu não sei, parecem duendes, eles puxam, nascem do chão. Aí, a pessoa te leva pra uma sala, tipo um calabouço, e começa a te apresentar uma proposta de você comprar a fração de um hotel. E aí, você acha que é um excelente negócio, você sai meio piradão. Cara, juntou preço baixo, desconto maluco e gente batendo palma, cara, você tem que correr. Isso que eu aprendi. Preço baixo, desconto maluco e gente batendo palma. Cara, se fizerem isso com você, corra. E principalmente se falar assim, você tem que tomar a decisão agora. Fizeram isso comigo. E olha que eu vou falar que eu sou experiente, mas eu quase caí nessa, cara. Cara, eu odeio quando eu caio nessas coisas que eu mesmo penso. Então, a minha esposa falou assim, você não tá percebendo suas técnicas de venda. Aí eu falei, nossa, é verdade. Feitiço contra feiticeiro. Aí eu falei, meu Deus, mas parece uma compra tão boa. Aí falando, você vai poder viajar de graça. Fala, nossa, que legal. Então, assim, eu fui persuadido uma vez. Só que a segunda já foi mais difícil. Mas ela aconteceu. Porque era diferente a abordagem da primeira. A abordagem que foi feita a primeira vez, eu entendi. A segunda eu não entendi. Aí você caiu no papo. Aí eu caí de novo. Só que assim, as pessoas elas têm... Tudo em Gramado. Tudo em Gramado, cara. Cara, temos que ir lá pra Gramado fazer um curso de abordagem. Foi proibido agora isso lá. É? A proibido abordar na rua, mas eles abordam de outros jeitos que eu não vou te falar quais são.
Você quer que eu caia? Você vai cair. Você vai cair. É impossível. Eu vou pra Gramado só pra te contar. Pode ir. Aí você vai ter caído nessa. E aí, cara, qual que é o ponto? Eu fui persuadido, só que fui persuadido de uma forma diferente, com abordagem diferente. Qual que foi o ponto? Vou explicar como que eu caí na primeira. Falaram assim, olha, ô casal bonito, vocês não querem ganhar um jantar, vocês saírem hoje à noite, comer um fundi? Aí eu pensei, por mais que eu tenha dinheiro, mas se for um jantar que eu não vou pagar nada, tá ótimo. Aí eu perguntei, quem que a gente tem que matar? Aí ele falou assim, não, é só você ver uma apresentaçãozinha rápida, eu vou te mostrar ali e depois você já tá liberado. Falei, quanto tempo isso dura? Ele falou, uns 15 minutinhos. Cara, eu na minha inocência, falei, 15 minutos? Falei, vou lá, né? Tô fazendo nada e eles vão me dar vinho de graça pra eu ficar bebendo? Vou ficar lá. Cara, durou uma longa hora isso daí. E aí eu saí de lá. 15 minutos, uma hora e 15. Cara, minha esposa me xingando de todos os nomes possíveis, porque estavam finzinho da tarde, pôr do sol, mó bonito, e saiu de noite já, né? E ela perdi o pôr do sol, esse povo doido. Aí beleza, eu falei, não, fica tranquila que eu nunca mais vou cair nessa, fica tranquila. Aí beleza. Aí um dia, aí isso aconteceu numa outra viagem. A gente voltou pra Gramado uma outra vez, falei, lá, falei pra família, vocês são proibidos de falar com duendes, pessoas vestidas de animais, te chamou pra ver alguma coisa, você fuja. Dei todas as instruções. E beleza, eu era o capitão dessa jornada. Cheguei lá na Snowland pra brincar na neve, né? Cara, cheguei lá pra brincar na neve, veio uma moça, falou assim, vocês não vão querer um corta-fila pra não pegar aquela fila grande que tem lá? Aí eu, que fila que é essa? Não dava pra você ver a fila, né? Não tinha como ver, porque tá tudo tampado. Aí eu falei, não, eu quero, né, cortar a fila. Aí ela falou, então, eu só vou te fazer uma apresentaçãozinha rápida de mais ou menos uns 15 minutos. Aí eu lembrei, falei, puta merda. Aí eu falei, mas quanto tempo dura? Aí eu já fui mais malandro. Falei, quanto tempo dura a fila? Falei, dependendo da fila que você pegar num brinquedo aqui, vai durar mais de 1 hora. Aí eu pensei, mas se eu tiver a quarta fila, posso ir várias vezes no mesmo brinquedo? Ela falou, pode, você nunca mais vai pegar fila. Aí eu falei, pronto, agora matei a charada. Uma promoção que vale a pena pra mim. Fui lá eu. Cara, essa, ao invés de uma, demorou 2 horas. E quando a gente saiu de lá de dentro, cara... Tava fechado, cara, exato. Tava fechando, cara. Pega a fila pra você tava não fechando. Ir e não tinha fila os negócios, cara. E a fila demorava uns 10 minutos só, porque a gente foi em baixa temporada. Falei, não, isso não pode ser real, cara. Mas eu caí nessa. Por quê? Ele mudou a abordagem, entendeu? Então o que eu entendi? Cara. Quando você muda a abordagem, é mais fácil de você vender. Sim. Só que qual que é o ponto? Aqui a gente tem um outro elemento que é o estigma do vendedor. Você reparou que nas duas abordagens, o vendedor ele quis ser meio malandro, né? A abordagem foi malandra. Sim. Então a gente traz essa questão da venda como algo pejorativo. Sim, E as pessoas têm essa visão pejorativa de venda. O vendedor. Como se ele vendedor fosse... é mau caráter. É como se fosse te enganar para ter um benefício. E isso foi sendo trazido para os produtos digitais. Por quê? Muita gente foi comprando coisas que eram uma porcaria. Só que existem produtos que eles são verdadeiramente muito bons. Sim. Eu compro já curso comprei online. produtos muito bons também. Você nunca comprou o meu, mas se você comprar um dia, você vai ver que é muito bom. Vou comprar. Todo mundo comprar o meu vai ver que é muito bom. Só que qual que é o ponto principal? Quando você é exposto a isso, você passa a ser mais criterioso. E hoje no digital, para que você consiga escalar, você tem que se lembrar que quase todo mundo já foi levado para tomar um vinhozinho, foi levado para cortar uma fila. Então, as técnicas de abordagem de persuasão têm que ser diferentes. Tem que mudar. Você não vai enganar ninguém. Só que o fato de você ter um produto bom hoje não garante venda. Porque todo mundo que vendeu sem barreira começou antes de você. Então, quando você vai vender hoje, você tem que ter as habilidades necessárias para que você não seja confundido com um picareta, porque o público está mais machucado. Isso a gente chama... O público é machucado, isso é muito visível. A gente chama isso em todos os segmentos. De sofisticação de mercado. O que seria sofisticação? É quantas vezes aquele público já foi exposto a uma oferta semelhante e ele vai usar as experiências anteriores para julgar o quanto a sua é boa. Cara, eu falo isso na fotografia. Quando eu fotografo uma pessoa, se ela nunca foi fotografada, eu tenho que quebrar ali uma objeção porque ela nunca foi fotografada. E se ela já foi mal fotografada, ela é mais machucada do que ainda não foi. E aí ela acredita que ela foi mal fotografada não é porque o fotógrafo era ruim, sim porque ela não é fotogênica. Exato. Ela não imputa ao profissional, porque ela não tem base de comparação. Aí eu falo, não, vem cá, eu vou te mostrar que você é fotogênica. Eu ilumino ela, dirijo ela de forma correta, fotografo, e ela vê a foto e fala, nossa, você quebrou totalmente o paradigma que eu tenho de mim mesma. Legal. Isso por quê? Porque a pessoa vem ferida e vem machucada. E quando a pessoa ela vem ferida e machucada, ela vem por uma experiência anterior. Então, a venda, o ecossistema e a apresentação do formato de venda que você vai fazer tem que se adequar ao seu público. Sim. E aí vem a primeira grande lição
que eu aprendi que me fez escalar muito o volume de vendas, que me fez sair de 10 mil vendas para as minhas próximas 100 mil vendas, que foi o público sempre ele vem antes do produto e o pessoal faz o inverso. Como funciona o mercado normal? Já cometemos esse erro, hein, Tutu? Produto antes do público, a gente já fez isso. Isso funciona assim. A pessoa, ela idealiza o produto. Ela deixa o produto maravilhoso, porque primeiro ela quer aquela solução. Só que aí qual que é o ponto? Quando eu construir aquele produto, agora eu vou descobrir como que eu vendo esse produto. Então eu tenho que ficar lapidando a comunicação para que aquele produto seja inserido na cabeça das pessoas. Como se constrói um produto do jeito certo? Você primeiro define para quem você vai vender. Você define qual que é a sua promessa, e aí o produto, ele é como que você faz aquele público acreditar que ele consegue chegar na promessa e o seu produto é somente o veículo do ponto zero para entrega. E é muito mais fácil trabalhar assim. Parece igual, mas é muito diferente. Te dar um exemplo. Imagina que você vai fazer um produto de emagrecimento. Aí você fala, pô, emagrecimento é simples, eu vou falar emagreça de tanto a tanto, mas calma. Isso aqui tá genérico. Imagina que isso aqui é para mulheres. Pô, para mulheres eu faço igual, só que escrevo para mulheres. Imagina que é para mães. Aí, pô, beleza. Agora mudou completamente. As dores são diferentes e o tipo de orientações que eu vou dar são diferentes. As receitas têm que ser mais práticas, os exercícios têm que ser mais rápidos porque ela tem menos tempo. Talvez ela não queira ganhar massa muscular, ela queira voltar para o corpo anterior. Então toda a narrativa do produto ela muda. Então o que eu acredito? É muito mais fácil trabalhar com o que eu chamo de venda de demanda oculta do que com venda de produto simples. O que é a demanda oculta? É uma necessidade que já existe na cabeça das pessoas dentro de um nicho específico. A pessoa já tem aquela necessidade. É mais ou menos como eu oferecer um copo de água para quem está com sede e o copo de água parecer como um copo de água que a pessoa está acostumada. Não adianta eu pegar um copo de água que ela nunca viu e ela não estar com sede. Porque eu falo, pô, eu tô sendo inovador, mas não está preenchendo a necessidade. Sim. Então, o negócio digital... dor. Exatamente isso. O negócio digital hoje, ele só é escalável quando você consegue juntar uma pessoa que ela tem desejo em melhorar aquele problema ou solucionar aquele problema e você consegue mostrar que o seu produto é um caminho específico para aquela dor. As pessoas compram muito mais hoje produtos específicos do que genéricos. O que é genérico? Ganhe dinheiro com o seu celular. O que é específico? Aprenda a ter um produto que vende todos os dias, transformando seu conhecimento em dinheiro. Mesmo que você tenha lançado um produto e se frustrado anteriormente. Sim. Você está me dizendo que qualquer pessoa pode transformar o conhecimento dela em dinheiro? Não. Não? Só quando existe alguém disposto a comprar aquele conhecimento e quando isso existe com escala. Te dar um exemplo. E quando a pessoa está disposta a executar. Te dar um exemplo. Você já furou seu sapato? Já. Quando você furou o sapato, você fez o quê? Levei no sapateiro. Mas e se eu te vendesse um curso de como arrumar o sapato? Você ia querer comprar? Nunca ia comprar o curso, ia comprar. De como arrumar seu sapato sozinho em casa? Provavelmente. Mas e se ele custasse R$200? Ah, não. Aí eu levava no sapateiro. Porque não é uma compra muito inteligente. Mas e se ele custasse R$97? Aí eu já podia pensar, dependendo do valor do sapato. Mas e se você descobrisse que para você arrumar um sapato demora mais ou menos umas 4 horas? É melhor no sapateiro? Aí eu levo no sapateiro. Por quê? Porque o meu tempo, eu não vou querer aprender, o tempo que eu vou de aprendizado e tudo mais. Exato, e porque talvez você não se veja executando aquilo com qualidade. Sim. Entende? Sim. Então o produto, ele tem uma outra vertente escondida. A camada de objeção que as pessoas mais acabam tendo na hora de comprar não está ligada a preço, não está ligada à questão de se funcionou para alguém. Existe uma objeção oculta que poucas pessoas sabem lidar, que é quando a pessoa olha o produto, ela olha a oferta e ela tem que se imaginar sendo a responsável da execução daquele produto e funcionando. Sim. Porque se ela não se imaginar executando e chegando naquele resultado, ela não vai comprar. Porque é o último fator racional da compra do digital. E ele é o mais difícil de quebrar. Isso que você falou é extremamente importante, né? Porque a pessoa tem que se imaginar fazendo aquilo. E ela tem que se imaginar tendo sucesso fazendo aquilo. Ela tem que imaginar aquilo dando certo para que ela tenha motivação para caminhar a jornada. Exato. Né? Você falou do seu curso, né? Eu não fiz o seu curso, mas eu tenho preparado para vocês várias perguntas de pessoas que me mandaram. Eu não ia deixar você ileso aqui, né? Eu tô com a minha cola aqui, gente, pelo amor de Deus. Posso fazer um bate-bola com você? Você vai mandar a pergunta que você quiser. Pode? Pode mesmo? Se você quiser, aí você manda. Ó. Como é que eu sei se existe demanda para o meu produto? Pessoal, essa pergunta é de $1 milhão. Como que eu descubro se existe demanda para o meu produto?
A primeira coisa que você tem que fazer para você descobrir se existe demanda ou não para um produto é você parar e você fazer um trabalho meio Chico Xavier. Existem pessoas... É meio Chico Xavier. Será que existem muitas pessoas que elas estão com esse problema e precisando de uma solução e querendo encontrar essa solução para fazer por ela mesma? Se a resposta for sim, você vai ter um produto escalável. E aí você tem que entender o que é capilaridade de um produto. O que seria essa capilaridade? Imagina o seguinte cenário. Imagina que eu vendo fralda. Eu não consigo vender fralda de neném para uma pessoa que já tem 7 anos. Nem uma pessoa que tem 20 anos. Sim. Não tem como. Eu só consigo vender para um neném. E geralmente vai ser na faixa do 0 até mais ou menos uns 3 anos, certo? Então, para eu saber o quanto que eu tenho de público-alvo para vender fralda, eu tenho que entender o seguinte. Quantas crianças nascem por ano no Brasil? E eu vou ter uma noção do meu público-alvo ali. É matemático. É matemático. Só que aí tem uma outra questão. Quando eu falo de produto digital, eu tenho que entender quantas pessoas nascem com essa necessidade. Quando eu falo do nascimento, não tô falando que ela saiu da barriga da mãe. Eu tô falando que ela despertou para a consciência de que aquilo é necessário. Vou te dar um exemplo. Imagina que você esteja na sua época escolar. Então você sabe que toda vez que você vai fazer, sei lá, uns 16, 17 anos, vai ter que prestar o Enem. Então, imagina que eu tenho um produto, que é um produto que te ajuda a se preparar para ter notas boas no Enem na parte de redação. Todo ano você vai ter cliente novo. Todo ano você tem cliente novo. Mas quantos por ano? Pô, eu tenho essa base aqui disso. Eu consigo mapear o meu público-alvo. Então, o ideal é que você tenha uma noção de quantas pessoas se despertam para aquilo. Lembrando, não quer dizer com relação à faixa etária. Digamos que o seu produto seja voltado, por exemplo, para uma área médica. Aí você tem que pensar, beleza, quantos médicos existem no Brasil? Tantos. Desses tantos, quantos que eu imagino que tem essa dor aqui e eu consigo solucionar? Tantos. Tudo bem. Desses tantos, qual que é o nível de prova que eu consigo ter para que ele digira que a minha oferta é o que ele precisa comprar para ter mais resultado em alguma coisa. Então você consegue ter uma noção do nível de público que você tem. Dependendo do trabalho que você fizer, não é tão Chico Xavier, é um trabalho realmente de pesquisa. Você pode até usar o chat GPT para você buscar alguns dados que vão te ajudar. Dado que vai ajudar. Cara, existe muito framework, né? Para quem não sabe, framework são estruturas prontas que dizem como você deve fazer algo. E existe um framework que diz, você quer vender um produto na internet? Lança primeiro um e-book, que aí você vai fazer. A Empíricos, de alguma maneira, usou esse tipo de estratégia, né? Você dá algo, ou você cobra muito baixo por algo, para depois vender um produto de um ticket maior. O que vale mais a pena, já lançar um produto digital ou começar pelo e-book? Sobre lançar um produto digital ou começar vendendo um e-book, você tem que pensar em 2 coisas. A primeira coisa é uma correlação de tempo hábil de execução. Tem muita gente que tem a vida corrida e vai procrastinando para fazer o curso porque não vai ter como encaixar isso na agenda. Vai ser algo mais complexo, entende? Não vai conseguir encaixar. E tem alguns nichos em específico que a parte literária ela é altamente consumível. Você sabe disso? O Brasil tá entre top 1 e 2 dos países que mais consome autoajuda, livros de autoajuda, né? E o que isso nos leva a crer? Se o Brasil consome livros de autoajuda, consumiria também e-book de autoajuda, porque ele é só um livro, só que vendido na versão digital. Então, muitas vezes, quando você vai pensar no seu modelo de negócio, você tem que pensar, no meu nicho, existem livros best-sellers no Brasil que têm uma alta demanda? Se a resposta for sim, compensa você ir para o e-book. Você faz isso com uma rápida pesquisa na internet, entende? Sim. Só que, quando você vai escolher e-book ou curso, você vai escolher em 2 situações. Primeiro, se você não tiver tempo hábil para fazer um curso, faça um e-book, pelo menos você vai colocar o pé na água, é bom para você já conseguir sentir o mercado. E segundo, caso você não esteja tão bem posicionado, não esteja com as características que uma pessoa do seu nicho tem que ter para ela começar em pé de igualdade, o e-book ele te possibilita que você comece a vender algo com uma baixa barreira de entrada, entende? Agora, o que dá mais dinheiro? E-book ou dá mais dinheiro curso? A resposta também depende. Porque imagina o seguinte cenário. Se eu tenho um curso online e eu vendo ele por R$500 e eu gasto R$250 para conseguir um cliente, meu ROI é 2. Sim. Se eu tenho um livro, eu vendo ele por R$50, mas eu gasto 25 para ter um cliente, meu ROI é 2. Qual que tá dando mais dinheiro? Ele é igual. Ele é igual.
ele é igual. Então, a ciência por trás disso depende não somente da escolha do tipo do produto, mas depende do seu funil de vendas, do que você vende depois, do que você vende em sequência. Tem muitas pessoas que ficaram milionárias no Brasil vendendo curso, muitas ficaram milionárias vendendo e-books. Então, é algo que você tem que adaptar de acordo com o seu momento atual. Então, essa sacada que você deu de existem livros best-seller sobre o segmento que você está fazendo, sim, investe. Se não, você vai tentar criar um mercado que nem existe. O mercado não existe. Exato. Exatamente. Aí você vai dar um tiro no pé. Então, gente, por isso que framework às vezes é complicado. Tem que analisar caso a caso. Pioneirismo é complicado. Cara, o que eu mais vejo, tá, no meu segmento e em vários outros faça esse curso e ganhe até 10 mil reais por mês. Uhum. Hoje é possível você ganhar rapidamente 10 mil reais com um produto digital. E complementando a pergunta, quanto que você precisa começar a investir no Instagram para começar a rodar uma estratégia de vendas? Tá, vamos lá. O brasileiro, ele tem o sonho dos 10 mil, porque quando a gente ganha os primeiros 10, a gente começa a ganhar isso, né? É quando a gente rompe o nosso primeiro ciclo da pobreza. Essa é a realidade. É uma vida muito diferente. Você muda completamente sua classe social, você consegue ajudar a sua família. Principalmente para quem não mora em São Paulo, que é uma cidade caríssima. Aqui é mais complicado. 10 mil reais aqui é diferente de uma outra cidade. Então você consegue mudar a realidade da sua família. Até mesmo em São Paulo, se você não tiver consegue. Você consegue mudar. Não, 10 mil é bastante dinheiro. Só que, qual que é o ponto? Para que você ganhe os primeiros 10, você tem que fazer uma matemática. Então você faz a matemática assim, eu quero 10, vou fracionar. 10, se o meu produto é 300... Foi o que a gente conversou antes. Eu divido isso. Só que eu divido esses 10 mil por 30 dias e vejo quanto que eu vendo por dia. Sim. Só que existe um outro caminho para que você chegue nos mesmos 10 mil. Esse outro caminho é o quê? Você pensar, dentro dos conhecimentos que eu tenho, eu consigo fazer com que o digital me posicione para que eu preste algum tipo de serviço para que eu seja remunerado com escala? Porque eu lá atrás, por exemplo, eu cheguei a ganhar meus primeiros 30 mil reais por mês sem produto digital. Mas eu já vivia do digital, prestando serviço. Sim. Então eu prestava serviço da parte de tráfego, copy e consultoria estratégica para empresas, e eu tinha minha rentabilidade mensal e os freelancers que trabalhavam comigo. Então talvez a primeira barreira que você vai romper no digital, financeira, você consiga romper ganhando 3 tipos de habilidade. A habilidade estratégica para a construção de um funil de vendas, a habilidade de tráfego para você trazer pessoas interessadas por uma estrutura e a habilidade de copy para que você consiga reter a atenção das pessoas e elaborar conversões. Quando você entende esse pilar, aí as pessoas te pagam para que você execute o serviço. E aí você vai ganhar talvez 1.500, 2.000, 4.000, 5.000, 7, 10 mil reais por mês com um único cliente te pagando, depende da sua expertise. Então, na minha visão, o primeiro passo seria a prestação de serviço. Da mesma forma que se você for bom no seu ramo, você consegue prestar serviço ajudando outras pessoas também a serem boas. Legal. Cara, é muito amplo isso, porque as pessoas, elas em geral, elas olham, o que eu falo é visão de túnel. Né? A pessoa olha e fala, fulano fez assim, só tem esse caminho. Você ampliou tanto o escopo de como a pessoa pode ganhar dinheiro, mas vamos falar hoje, por exemplo, de uma pessoa assim que... Eu queria fazer 2 perguntas para você, uma a gente deixou para o final. Mas hoje, cara, vou começar do zero. Quanto que eu preciso investir? O que eu preciso fazer? Como seria uma estrutura para começar? Porque é possível, a gente já conversou sobre isso, é possível uma pessoa com poucos seguidores ganhar dinheiro na internet. É possível uma pessoa que esteja começando a fazer dinheiro na internet com infoproduto. Não precisa ter 1 milhão de seguidores. Uhum. Quanto que eu preciso investir? Qual seria uma estratégia bacana? E quais são os passos que eu deveria dar para ter um produto de sucesso? Tá bom. Primeiramente, ninguém começa do zero. Isso é uma utopia. Por que ninguém começa do zero? Porque você já tem algumas habilidades que você ganhou ao longo do seu tempo. Sim. Então, tem pessoas que elas vão ser mais usadas para venda, umas para comunicação. Então, ninguém está no zero absoluto, entende? A gente tem que usar o melhor que a gente tem e ir para a guerra com isso. O ponto é, em sequência, o que você precisa para você ter um produto com escala é, primeiramente, você definir quem é o seu público-alvo ideal. Então, você define o público e isso daí vai te ajudar a entender com quem está se comunicando. Segundo ponto, você tem que ter uma promessa que ela fuja do padrão do senso comum. Quando eu te falo isso você tem que ter um produto que ele chame a atenção e que ele seja tão interessante ao ponto da pessoa querer saber mais sobre aquilo porque ele parece diferente. Vou te dar um exemplo aqui para você entender. Imagina que
você pode ensinar uma pessoa a ser, por exemplo, um fotógrafo de sucesso. Só que isso é genérico. Sim. Só Depende que de muitas coisas. depende de muitas coisas. Só que você também pode, dentro desse universo do fotógrafo, atacar outras dores que para ele são mais interessantes. Você poderia ensinar ele a parte comercial do nicho da fotografia, a parte de posicionamento para que ele atraia clientes de alto ticket na fotografia. Você poderia ensinar como que ele faz para conseguir atrair clientes para o Instagram dele, de modo que você ensina qual é a parte, o que ele coloca no anúncio, como que ele faz esse anúncio, para quem que ele direciona, o que ele fala no anúncio e como ele trabalha no atendimento. Então você consegue fazer um produto para fotógrafo que não é sobre fotografia, ele é para fotógrafo, mas ele não está diretamente ligado àquilo. Não está diretamente ligado ao clique. Exato. Então, alguns produtos que eles são complementares a uma ação que já existe, eles tendem a performar muito bem. Te dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um público que está acostumado a fazer anúncio, né? Que boa parte do meu público faz anúncio. Só que qual que é uma das maiores dores de quem faz anúncio? É a hora da copy. É quando você vai saber o que você escreve no anúncio e o que você coloca no vídeo de criativo. Por isso que um dos meus produtos é justamente isso. Como que você faz bons criativos e boas copies para anúncios que performam fora da média, entende? Sim. Quando você tem esse conhecimento, você consegue vender com mais facilidade. Agora, é muito diferente de um treinamento que ensina a fazer anúncios do zero ao avançado. Completamente diferente, porque você vai pegar um item específico e modela o item específico. Exato, isso é o que eu chamo de demanda oculta. E aí existe um exercício que você faz para que você encontre quais são as demandas ocultas do seu mercado, que já é algo mais profundo. Então, a construção de demanda oculta é o que te garante venda. Então, em sequência, definir o público, definir um bom produto de demanda oculta e, na sequência, eu faço uma comunicação de modo que as pessoas que eu tenho como público-alvo, elas vão se atrair pela minha proposta, porque aquilo é uma dor latente que eles vivem todos os dias. Todos os dias eles passam por aquilo e tem aquela necessidade. É mais fácil eu vender para essa pessoa. Quando é um produto genérico, ele é muito mais difícil de vender. Por quê? Ele é facilmente comparado com outras coisas. Aprenda a fotografar, tem um monte de comparação. Sim. Aprenda a atrair um cliente que te paga mais e que você consegue viver de fato de fotografia de uma maneira digna, né? Então você consegue. É muito diferente, porque é algo específico. Você trabalha com uma pessoa que já está no ramo e um pouco frustrada. Ela já viu outras ofertas. Eu gosto muito desse público. O público que não é cru. Que já viu outras ofertas e está machucado. Por quê? Eu sei como ele vai interpretar todos os pontos negativos da minha oferta. É mais fácil de você achar uma solução para a pessoa que está machucada. Exato. Que teve uma má experiência. E, na verdade, ela valoriza muito mais aquilo que você vai entregar como valor quando funciona, né? Exato. Ela consegue ter um julgamento diferente. E esse julgamento diferente faz com que ela entre no racional, escolhendo que aquilo, a decisão certa, é um cliente mais legal de se trabalhar. Ele converte mais, ele paga mais e ele avança mais na esteira. Mínimo de investimento que o cara precisa colocar hoje de tráfego? Olha, é muito relativo. Por quê? Tem gente que coloca muito investimento e daí é completamente errado. E tem gente que coloca quase nada e dá muito certo. Porque o tráfego, ele não é uma garantia de sucesso. O tráfego, ele funciona assim. Eu fiz algo e funcionou. Eu coloco o tráfego, vai funcionar muito mais. Eu fiz algo e não funcionou. Eu coloco o tráfego, eu vou espalhar merda no ventilador. Então, o tráfego ele é um potencializador. Então, o sucesso, ele não está ligado ao investimento em tráfego. Ele está ligado à construção de funil, construção de estratégia. Primeiro eu deixo tudo redondo. Depois eu penso em quanto eu coloco de tráfego. Porque aí, quando está redondo e eu coloco mais dinheiro naquilo ali, eu vou potencializar. Não adianta eu querer potencializar uma coisa que não está engrenada. Eu vou só queimar dinheiro. Então não existe isso. Quanto que eu coloco? Você coloca o máximo que você puder, que caso der errado, você não vai morar debaixo da ponte no dia seguinte. A gente faz isso na agência. A gente faz muito, às vezes alguns clientes vêm e falam: quando que a gente começa o tráfego? Quando tiver uma base orgânica funcionando. Quando o orgânico estiver dando resultado, aí a gente começa a investir e vai encontrando... Aí vai usando as questões do tráfego. Só que você pode fazer também com que o tráfego ele te dê uma resposta. Também tem essa linha estratégica. Sim, a gente pode testar muito. Você pode testar uma verba de guerra, né? A ideia de não queimar um recurso inicialmente, porque a gente trabalha às vezes com um único cliente recurso que está ferido, que já gastou muito em tráfego. Então, cara, tira o tráfego, vamos no orgânico. Começa a melhorar a performance do orgânico. Aí eu pego aquele orgânico que performou bem e faço o teste de tráfego.
Exato. Ou se é uma estrutura que ela já tem uma demanda de vendas, você otimiza a demanda. Então, primeiro você corrige funil. Atendimento, o que já aconteceu comigo? Já aconteceu de eu entrar numa estrutura, por exemplo, para fazer uma consultoria e falar assim, olha, a gente tem que arrumar a parte de tráfego. E realmente, precisava arrumar a parte de tráfego. Só que eu falei assim, olha, antes de arrumar o tráfego, eu quero entender como funciona a estrutura comercial. Então, fui lá, fiz o cliente oculto, entrei no WhatsApp, vi como que a pessoa me atendia, cheguei para eles e mostrei. Falei, olha, aqui, ó, qual que é o ponto? O ticket que você vende é mais alto. A pessoa bateu o olho em mim, viu que eu tinha perfil, conseguiu entender que eu tinha perfil para comprar, só que passou um dia, ela não me respondeu. 2 dias não me respondeu. Depois pediu para me ligar. Perdeu o cliente. Perdeu. Falei, então aqui qual que é o ponto? Você pode dobrar o seu tráfego. Enquanto você não corrigir a ponta comercial do seu negócio, não vai gerar dinheiro. Você só vai queimar dinheiro. Então a primeira etapa aqui dessa consultoria foi a correção do ponto de atendimento. Então, corrigiu isso daqui, começou a funcionar mais. Chegou no tráfego, ao invés de a gente aumentar o tráfego, a gente diminuiu em mais ou menos 70%. E deu um resultado absurdo. O mesmo resultado. E aí se tornou absurdo porque a economia justificou, entende? O custo de aquisição diminuiu e o negócio ficou muito melhor. Às vezes o dinheiro que você vai aumentar no seu bolso não é colocando mais dinheiro de investimento, é corrigindo as lacunas que estão evacuando o dinheiro que para vocês são invisíveis. Sim. E existe uma falsa impressão. Se eu colocar mais dinheiro, eu vou ganhar mais. Não necessariamente. Sim. Por isso que eu falei. Primeiro arruma essa estrutura. Depois você pensa no tráfego em si. A correção, sempre numa estrutura, ela é de dentro para fora. Se já existe, correção, dentro para fora. Corrijo dentro e depois eu vou, quando eu digo fora, é o que as pessoas estão vendo. Sim. Entende? Sim. Cara, pra gente encerrar, uma pergunta que veio à cabeça aqui. Você fala bastante de copy. E copy tá no seu curso, né? É elemento fundamental. Você tem alguma copy específica que te rendeu muito dinheiro? Olha, sim. Aquela sua copy best-seller. Se puder dividir com ela, se você lembra dela e quanto que você faturou. Porque assim, eu falo que pode fazer o que for. Pode pôr o tráfego o que for. Se a copy não for boa, não vai. Olha, existe uma estrutura que eu tenho já há 6 anos. Isso é muito louco. Porque a gente usa a mesma base de copy desde que eu entrei na estrutura e modifiquei. E lá a gente deve ter gerado mais ou menos umas 70 mil vendas com a mesma base de copy. Quando eu digo base de copy, eu tô querendo te dizer o seguinte. O que seria essa base? A base é quem é meu público-alvo, quais são as dores que eu vou atacar, quais são os benefícios que eu vou gerar aqui dentro, qual é o meu inimigo em comum, qual é o meu mecanismo único. Então, essa mesma sequência, obviamente a gente foi modificando pequenos elementos. Por exemplo, a gente tinha uma variação de como começava o vídeo. Rodava ele por 1 ano, depois mudava só o início. Para que novas pessoas, às vezes as que estão vendo ali pela segunda vez, falem, caramba, mudou isso aqui, eu vou ver esse. Então a gente faz alguns testes mudando só o começo, né? Então, o que eu mais indico, uma mesma copy que foi inalterada, foram 70 mil vendas a R$197. Cara, um absurdo de dinheiro numa copy extremamente bem feita. É uma mesma estrutura. Só que aí, obviamente, qual que é o ponto? Vai existir algum momento que você vai ter que fazer algumas alterações. Por que vai ter que fazer alterações? Porque o mercado muda. Só que depende do nicho em que você está. Tem mercados que eles são imutáveis. Esse que eu estou te falando é no nicho de relacionamento. Relacionamento, ele às vezes muda de figura por conta do comportamento humano. Por exemplo, hoje os seres humanos ficam mais no celular do que antes, mas os pilares de um relacionamento ainda são muito semelhantes. Então, por exemplo, o que conecta uma mulher num homem, hoje em dia é a mesma coisa que conectava 100 anos atrás, entende? Sim. A questão é que às vezes muda a figura, porque o que era poder anteriormente é diferente hoje em dia. O que era uma pessoa, um homem atraente lá atrás, é diferente de hoje em dia. Então algumas coisas elas são adaptáveis, mas os conceitos se mantêm os mesmos. E uma coisa que eu costumo falar é que assim, muitas vezes a pessoa ela tá a uma copy de mudar a vida dela. A um texto de vendas, a um vídeo de mudar a vida dela. Você nunca sabe qual vai ser. É aquele que vai fazer a diferença. Você nunca sabe qual vai ser. É por isso que a gente tem que absorver o máximo de informação que a gente puder para que a gente acelere esse processo. Quanto mais a gente errar, quanto mais a gente jogar para frente, mais informação a gente tiver para analisar e ir modificando, mais rápido vai ser o sucesso. Qual que é o grande problema das pessoas? Elas querem fazer as coisas de maneira empírica, tirando da cabeça delas. Elas querem tentar
do jeito errado, achando que vai dar certo. Elas querem aumentar a verba numa coisa que não tá funcionando. Ou elas acabam, muitas das vezes, fazendo um trabalho que é uma armadilha. Você confia muito na sua intuição e não num método. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito fã de métodos. Eu também. Porque eu entendo que o método, o cara já se lascou todo pra conseguir executar. Ele já testou. Se ele testou, você executa. Depois que você executou e você aprendeu aquilo com maestria, você vai colocando alguns toques pessoais seus. Até o ponto que você fala, caramba, agora eu tô colocando um temperinho, tá ficando legal. Mas você nunca deve fugir do método. Tanto que se a gente for parar pra analisar, se você pegar textos lá atrás que foram escritos pelo Ogilvy e outras pessoas americanas, que eram os reis da publicidade, não tem tanta diferença com relação a argumentos de venda que usam hoje em dia. Mudou a figura, mas Sim. A base é a mesma. O marketing, ele usa a mesma base. É a mesma base. Só que as pessoas estão despriorizando as bases. E se você quer transformar a sua vida através de marketing digital, você tem que conhecer as bases. O que é marketing digital? É marketing feito através de uma tela. Quando isso entra na sua cabeça, tudo é muito mais simples de entender. Brunão, o cara passeou em Marte, não conhece você, chegou no planeta Terra agora. Como que ele acha o seu canal na internet? Meu nome, Bruno Tacitani. Maravilha. Em todas as mídias? Tudo é igual. Não tem ninguém YouTube, com esse nome. TikTok. Só existe essa pessoa com esse nome no mundo. Brunão, quer deixar um recado final para quem tá assistindo a gente? Ó, Que quer investir, que quer estar no digital, que quer modificar de vida, que tá com essa gana de vencer? olha, eu penso assim, toda vez que você tem vontade de gerar uma mudança na sua vida, a mudança ela vai ser muito difícil se você fizer sozinha. Por quê? Quando você quer mudar de vida, você não tá sendo uma pessoa procrastinadora. Você tá pegando as armas que você tem para ir pra guerra ali e tudo mais. Só que se você não conseguiu dar certo até agora, o ideal é que você encurte o caminho. Como que você encurta o caminho? Sendo inteligente. O que uma pessoa inteligente faz? Ela começa a buscar atalhos inteligentes. Um atalho inteligente no digital é você buscar a informação com alguém que já passou por aquilo que você está passando. Então, foi muito do que eu fiz lá atrás. Eu buscava informação com pessoas que, na minha visão, já tinham passado por aquilo. E eram pessoas dos Estados Unidos. Então, todos os materiais que eu comecei a estudar lá atrás eram dos Estados Unidos, porque ninguém no Brasil, basicamente, tinha feito muita coisa. Hoje, existe muita gente no Brasil que é boa de verdade. Boa no nível que é pau a pau ou melhores que os americanos, porque é mais difícil de vender. Lá, primeiro, tem 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem 200 milhões. Imagina, só que lá, o poder aquisitivo é muito maior do que aqui. Sim. Então, aqui, dos 200, a gente contabiliza 100. Então é como se fosse 3-1, numa moeda que é 5-1. Então aqui é muito mais difícil de vender. Para a galera ser boa no digital no Brasil, muitas vezes ela já superou o americano e nem sabe. E o brasileiro tem o instinto do vira-lata. Fala, pô, vou no americano e tal. Os brasileiros são muito bons e são até referência em alguns elementos lá fora. Então eu estudaria materiais brasileiros de alguém que eu consiga ter identificação. Quem se identificou comigo pode ir na minha rede social, procurar meus materiais de aceleração de produtos digitais e construção de negócio. Só que tentar sozinho é muito difícil. É muito difícil, talvez você desista. E desistir significa uma pessoa que ela perdeu a crença. Quando você perde a crença em alguma coisa, é difícil ela voltar. E a crença ela não deveria morrer numa pessoa que ela tem sede de sucesso. E quando que ela acaba morrendo? Ela acaba morrendo quando aquela pessoa ela não tem mais um norte. Então, eu sempre falo para as pessoas, você tá a um produto, a uma copy, a um vídeo talvez de mudar a sua vida. Nunca sabe quando vai ser. Adquira conhecimento para acelerar esse processo. E aí, para isso, você vai precisar de um mentor. É o caminho mais rápido. Show de bola. Brunão, mais uma vez, super obrigado, cara. Obrigado por você ter aceito o convite, falar aqui conosco. E vocês, muito obrigado pela audiência e aguardem o próximo Rodricast.